Pai, quero me colocar diante do teu altar para que seja feita a tua vontade. Faz realmente conforme a sua vontade nessa noite. Cada um que estiver assistindo essa palavra também possa ser tocado pelo teu Espírito Santo. Abençoe em nome de Jesus. E eu te peço que cada um que está aqui, cada mão levantada, seja um solo fértil para receber, que isso venha trazer mudança, transformação, salvação, para a honra e glória do teu nome. Eu sou incapaz, sou homem, ó Pai, sujeito às mesmas paixões que qualquer um. Mas o teu Espírito Santo pode fazer de forma sobrenatural, e é nisso que cremos e por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Quem concorda diz? Amém. Glória a Deus. Título da mensagem de hoje: não é o que parece, o encontro no poço. Amém, amados? Não é o que parece. Olha para quem está do seu lado e fala: não é o que parece. Sério, na verdade, querido, nós não somos o que parecemos. Sério, pastor? Sério? Nós somos um espírito, amém, amados? Que tem uma alma, habita num corpo. Quem já percebeu disso? E às vezes tem pessoas que têm uma aparência, mas ela é muito diferente da aparência. Você já percebeu isso? Você olha para a pessoa e fala: meu Deus, que pessoa esquisita. E depois você fala: não, olha, que pessoa legal. Realmente nós não somos o que parecemos. Muitas vezes nós julgamos pelo olhar. Eu quero falar um pouco disso. Vou continuar falando sobre poço. Falei sobre poço na quinta-feira. Quem estava aqui? Glória a Deus. Se você não estava, não tem problema. Eu vou dar uma continuidade na palavra, né? No último culto eu comentei sobre a função de um poço em nossas vidas e que os mesmos devem ser desentulhados e novos devem ser cavados. Eu comecei numa introdução explicando que nós somos pó da terra. Quem já ouviu falar isso? A Bíblia nos diz, e o que é cavar um poço? É cavar dentro de nós até que se encontre água realmente, né? A Bíblia fala sobre a gente estabelecer sobre a rocha, também tirar a terra. E cavar um poço é achar um local onde a gente encontra uma palavra de Deus. As funções dos poços que nós cavamos, né, dentro de nós, é realmente encontrar água, ter provisão, ou seja, a palavra de Deus. O poço também serve para marcar um território, ele serve como um memorial de algo que aconteceu. E ele é um local onde as pessoas se ajuntam, ainda mais naquela região desértica, onde a gente tem diversas descrições bíblicas, região árida, a gente tem a possibilidade de ter água. Eu falei um pouco desses poços e eu quero fazer uma breve explicação, só para a gente entender um texto aqui. Aí hoje eu vou ministrar um texto do Novo Testamento, alguns, depois eu volto para o Antigo Testamento novamente, tá? O Novo Testamento é a partir de Jesus e os Evangelhos. A Bíblia nos fala de dois tipos de poços quando eu estava estudando, e tinha um poço que era o poço que eles falavam um poço normal e um poço de águas vivas. Olha para a pessoa linda que está do seu lado. Isso. Você não está olhando para ninguém, faz um olhar profético para a pessoa, né? Aí acha uma pessoa, né? Diante de Deus, não é o que parece, por dentro ela é linda, né? E fala assim: águas vivas. Existiam poços normais e existiam poços de águas vivas. O que era um poço de água viva, pastor? Um poço de água viva, querido, que você vai ver algumas descrições, principalmente no Antigo Testamento, era um poço que se achava uma fonte, amém? Águas vivas, onde jorravam. E eu quero partilhar uma palavra hoje falando sobre isso. E eu vou falar sobre poços, mas antes eu quero compartilhar um versículo para explicar um pouquinho como as coisas não são exatamente como parece. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, né? Versículo 27, diz assim, ó: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Amados, Jesus veio literalmente para mudar o padrão das coisas. Como assim, pastor? Enquanto esse mundo se baseia naquilo que vê e literalmente tem sua confiança naquilo que você vê, posso exemplificar? A maioria das pessoas de fora confia no seu trabalho, sim ou não? Nas suas habilidades, no que você pode fazer, né? Assim a gente coloca essa confiança, mas Deus usa as coisas fracas para confundir as que nós achamos que são fortes. Embora, né, esses dias eu exemplifiquei de uma pessoa. Posso falar dela novamente? Quem já viu uma pessoa riquíssima falecer de alguma enfermidade? Adianta ter fama, ter todo o dinheiro, ter tudo, amado? Não move em nada. Amém, queridos? As coisas desse mundo, elas são passageiras. Eu acho lindo isso, porque os próprios judeus, queridos, e os próprios apóstolos, eles esperavam que iria chegar, amados, um rei. Quando falavam Messias, era o rei de Israel, que traria libertação. Sabe que todo mundo achou que ia chegar? Ia chegar um cara num cavalo branco, ele virá num cavalo branco, amém, amados? Graças a Deus, alguns acham que ele vai chegar de carro, mas ele vem de cavalo branco mesmo, né? Isso é até engraçado, né? A gente corre tanto atrás de carro, de veículos, e o rei dos reis vai vir montado em um cavalo, aleluia. Mas eles achavam naquele tempo que Jesus ia chegar como rei, ia acabar com os romanos, ia dar liberdade a Israel, mas Jesus vem com uma mudança diferente. Ele veio para mudar a nossa mente.
diferente. Ele falou nos mandamentos, e quando Moisés falava, se adulterar, se fizer isso, Jesus fala lá, ó, eu já quero falar para vocês, se você só pensar já, ele traz as coisas para um outro nível. Ele traz libertação, ele traz libertação num nível muito diferente do que a gente acha que é ser liberto. Posso exemplificar? Sim ou não? Eu creio realmente. Paulo ficou preso anos, amém, amados? Escreveu cartas, chegou ao terceiro céu, teve tempo escondeu. João, que ele teve a revelação do fim dos tempos, ele estava preso numa ilha, amém? João estava preso porque não conseguiam matá-lo, diz, né, os historiadores. Tentaram matar ele, não conseguiram, acabaram deixando ele preso mesmo. Que ninguém tem coragem de tentar, né, algo quando não consegue, assim, o pessoal deu uma segurada, deixaram ele preso. Talvez as pessoas falavam, tá preso, tá mal. Mas na verdade eles eram livres, quem concorda comigo? Podiam ir onde quisiam, operar o que quisessem operar, amém, amados? E fazer as coisas. Eu falo disso porque realmente Jesus traz essa mudança. Já falei sobre essas questões, quando algo te domina, algo te prende, né? E o próprio Deus veio em carne, ele veio de uma maneira, querido, se você for pensar, ele não veio como um rei, como eles imaginavam, ele veio como filho de um carpinteiro, ele veio como uma pessoa simples. O próprio Deus em carne veio como como uma criança, nasceu como um bebê frágil, cresceu, teve uma adolescência, até se tornar um adulto. E veio dessa forma. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre essas questões do próprio Jesus. Ele quebrou esses paradigmas na nossa vida. Ele veio para mudar a nossa maneira de pensar. E quando ele faz isso, querido, quando nós temos uma transformação da nossa mente, quando nós mudamos nosso modo de pensar, graças a Deus. Olha para quem está desse lado e fala, nós cavamos um novo poço. Amém? Cada vez que você tem a sua mente transformada por Deus, um novo poço é cavado, você tem uma nova fonte, algo acontece de uma forma diferente. E eu quero ministrar sobre isso nessa noite, amém? Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de João, capítulo 4. Eu quero mostrar um pouquinho do jeito de Jesus. Quem já viu um poço alguma vez? Quem já imaginou como um poço é cavado? Querido, cavar um poço é uma coisa meio estranha, sim ou não? Às vezes a pessoa tem um monte de terra, a pessoa pega e começa a cavar, fazer um buraco. Quem nunca viu um poço ser cavado, às vezes pergunta, quem já viu alguém começar um poço? E quando você pergunta, você fala, por que você está fazendo esse buraco? Por que esse buraco está tão fundo? Por que você vai enterrar aí? E realmente quando a gente está cavando um poço, não parece ter muita lógica. É ou não é verdade? Mas chega um momento que atinge uma profundidade, que a gente encontra as águas, e daí você entende. Mas no começo, repete comigo e fala assim, não é o que parece, não é? A pessoa está se desgastando. Eu fico imaginando a pessoa cavando, desentulhando as coisas. Imagine naquele tempo, né, desentulhando um poço, pegando pedra, pegando coisa, tirando todo um buraco. Você fala, o que a pessoa quer fazer com isso? De repente, quando mina a água, você... entendi. João capítulo 4, eu vou fazer uma leitura um pouco extensa. Eu peço licença para vocês, tá? Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer a ele, Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à idade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó, e Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então disse-lhe então a mulher samaritana, como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la. O poço é fundo, de onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, os seus filhos e o seu gado? E replicou-lhe Jesus, todo o que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Coisa linda. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. E disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, agora tu tens um que não é teu marido. Isso disseste com verdade.
Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar de onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adoreis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, é necessário que os que o adorem em espírito e em... Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe perguntou: que é que procuras ou por que fala com elas. Amém? Pai, essa leitura para falar conosco em nome de Jesus. Amém, amados? Queridos, esse texto eu sei que é um pouco grande, mas eu vou falar algumas coisas rapidamente. Ali Jesus estava em se fala poço, tá? Jesus estava em primeiro ponto da palavra de hoje. Não confunda os poços. Amém? Não confunda os poços. Como assim, pastor? A mulher estava ali, querido, com o Salvador, com o Criador do mundo, com Jesus, que vai encontrar em um poço, um local onde ela estava buscando a sua provisão. Era normal que as mulheres fossem buscar água. Esse já vê um padrão em diversas outras passagens bíblicas no Antigo Testamento, fazia parte do trabalho das mulheres. Mas é muito interessante que no decorrer desse diálogo, nós vemos Jesus falando coisas com essa mulher espirituais. Porém, ela entendia de uma forma natural. Jesus pede à mulher... O que ele pede à mulher, amados? O que ele pede? Você estava dormindo enquanto eu estava lendo o texto? Hein? Mais ou menos, então tá. Querido, deixa eu falar algo para vocês aqui. Ó. Repete comigo: não confunda os poços. Olha para uma pessoa que está do seu lado e fala: não confunda os poços. Hoje é dia que eu vou falar para vocês interagirem bastante, porque tá todo mundo com uma cara meio assim, concordando demais comigo já antes do culto, sabe, irmãos? Então, assim, já vou descer aí, já, fique tranquilo, tá? Jesus pede água para essa mulher, amados. Ele pede a única coisa que aquela mulher poderia lhe dar. Posso falar disso um pouquinho? Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim: não é o que parece. E quem sabe, querido, você olha uma situação dessa, deixa eu falar algo aqui. Deus é um Deus que, posso te contar algo? Ele não precisa de nada. Sério, pastor? Sério. Querido, se Deus precisasse de alguma coisa, Deus não era Deus. Amado, pensa bem, você teria coragem de confiar a sua vida a alguém ou a um Deus que precisa de você, que precisa das tuas coisas, que precisa do seu amparo? Quem já falhou aqui alguma vez? Que se Deus precisasse de você, amado, Deus já tinha falhado também. Quem já falhou? Óbvio. Deus não precisa. Ele não precisa de nada. Sério, pastor. O desejo dele é, obviamente, ter um relacionamento conosco. Amém, amados? Para isso nós somos criados. É o desejo do coração dele. A palavra que eu li diz que ele busca quem o adora em espírito e em verdade. Ele busca. Jesus fala, não é nem a questão de lugar. Não estamos mais nessas coisas. O Senhor busca aqueles que o adorem. Eu quero falar um pouco disso, só para te explicar algo. Não é o que parece. Como assim, pastor? Amados, Jesus estava cansado, ele é humano. E a mulher chega e ele pede para ela o quê? Água. Quem sabe se você está chegando assim, isso é muito natural no começo da nossa vida cristã. Como assim, pastor? Não sei se você já reparou, mas no início dessa vida cristã, Deus vai te pedir algumas coisas. É ou não é? E às vezes ele te faz uns pedidos de coisas que você fala, meu Deus, o que isso tem a ver? Às vezes o pedido é simples. Posso? Vá na igreja. Começa geralmente com o primeiro pedido desse, né? Depois de um tempo ele fala, vai para uma célula, começa a se abrir mais, procura um líder para cuidar da sua vida, procure estar junto com as pessoas, depois de um tempo você vai se batizar, sim ou não? Depois vai para um ministério, sim. Deus vai pedindo coisas para a gente. Eu acho legal quando eu vejo essa passagem, queridos, porque Jesus pede para a mulher a única coisa que ela poderia lhe dar. E querido, posso falar bem a verdade para você? Que não era um pedido muito extravagante, não. Era simples, ela perto de um poço, ela foi buscar água. Era simples para ela lhe dar água. Jesus sempre vai nos pedir algo. Quem crê? Sempre vai nos pedir algo, mas querido, não é o que parece. Jesus não quer coisas, ele não precisa de coisas. Mas quando ele nos indaga em algo, quando ele nos pede algo, ele geralmente está querendo mostrar para a gente onde é que está o nosso coração.
Uma coisa é eu falar assim, posso? Amo a todos como a mim mesmo. Aí uma pessoa me pede algo, eu falo, não, vou te dar. Ué, você não ama a todos como a ti mesmo? Se você ama a todos como a ti mesmo, provavelmente você pensa ali no outro. Se o outro precisa, você dá. Amém? Quando Jesus nos faz uma pergunta ou um pedido, ele geralmente, querido, de verdade, ele não está interessado naquilo, porque tudo é dele. Quem já percebeu? Nós somos feitura dele, criados por ele, tudo é dele nesse mundo. Quer você queira, quer você não queira. Não faz diferença. Se você quer ou se não quer, se você acredita ou não acredita. Posso dar um exemplo? Posso, amados? Eu tenho um umbigo. Talvez aqui nunca ninguém me viu sem camisa. Pode ser que eu tenha 2. Ou uma covinha aqui assim, que parece um umbigo aqui, ó. Do lado da barriga. Pode ou não pode? Pode ou não pode, amado? Não posso ter uma covinha aqui que parece um umbigo? Posso ou não posso? Pode? Deixa eu falar uma coisa pra você. Agora alguns estão pensando, pastor tem 2 umbigos. E alguns estão desesperados, pastor me mostra, por favor. Eu não posso ir embora desse culto se você não me mostrar, eu vou passar mal. Ai, pastor, por favor. Eu tenho um umbigo. Sério, pastor, agora eu quero ver. Deixa eu falar uma coisa pra você. Independente, se você acreditava que eu realmente tinha 2 umbigos, ou você acredita que eu tenho um, ou você acredita que eu não tenho nenhum, querido, eu tenho um umbigo. Não importa o que você acredita, o que é verdade é? O que é verdade é? Se a pessoa acha que não tem Deus, não acredita, querido, o problema é dele, o que ele acha. O que é verdade é? Não deixa de existir um Deus porque alguém não acredita. Estou me fazendo entender, igreja? Amém, amados? Quando o Senhor nos questiona ou nos coloca algo, eu tenho um umbigo só, tá? Fica tranquilo. Estão uns me olhando assim, querendo olhar por dentro da camiseta. Quando Deus nos pergunta algo, nos pede algo, Ele na verdade quer ver o posicionamento do nosso coração. E às vezes as pessoas acham que Ele está pedindo água mesmo. Ou que Deus precisa, querido, do seu dinheiro. Ou que Deus precisa do seu serviço. Ou que Deus precisa... Quem já reparou que a igreja continua crescendo desde que Jesus enviou o Consolador para essa terra? Amém, amados? E você não estava na igreja, amado. Ele quer você, amém, amados? Ele te busca, como diz a palavra. Quem o adora em espírito de verdade, ele já se entregou por amor a você. Agora, o que eu estou querendo dizer, querido, que às vezes a gente pensa que quando Deus nos pede algo é porque Ele precisa. Olha para quem está do seu lado e fala assim, não é o que parece. Ele só quer identificar onde está o seu coração. Ele quer que você tenha a chance de se arrepender, de mostrar aquilo que é verdade. A grande questão aqui é que a mulher achava mesmo que Jesus estava interessado nas coisas naturais, mas ele simplesmente quer chamar a atenção dela. Ele está tentando quebrar diversas coisas. Aqui, posso falar rapidamente? Querido, só nessa conversa de Jesus com a mulher, ele está quebrando diversas barreiras. Quais, pastor? Barreira cultural. Um homem não falava com a mulher naquele tempo. Quem é mulher aqui? Querido, pensa alguém que restaurou o ministério das mulheres. Quem pode dar glória a Deus por isso? As mulheres não eram nem contadas na Bíblia, na maioria das passagens. Amém, amados? Quando você lê uma passagem bíblica, pode saber que só está contando um homem, que ele fala, tinha tantos homens, mais mulheres e crianças. Tipo, nem se contava. Então, quando você pensa nas proporções bíblicas, pensa que é muito mais, amém? Os milagres de Jesus, as multiplicações. Jesus aqui, só isso ele já estava quebrando isso, falar com uma mulher. Segunda, que não era normal para aquela época. Segunda coisa, né? Ele estava ali agindo com cura, porque ele era judeu e a mulher era samaritana. Se olhar no Antigo Testamento, você vai ver que pessoas foram colocadas naquele território de Israel, aí por isso eles não eram benquistos. Não vou falar disso agora. Mas havia um preconceito, amados, e Jesus quebra isso. A mulher confundiu os poços. Posso exemplificar? Querido, ela achou que ele estava realmente pedindo água, quando ele queria sondar o Corá. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e fala, não confunda os poços. Se ele te pedir, tem algo além da pergunta. Amém, amados? Sempre que o Senhor te questionar em deixa isso, ao invés de você falar, o Senhor só quer que eu deixe as coisas, busque identificar o que realmente Ele quer com aquilo. Pare de fazer tal coisa. Ai! Se planta hoje, amados. Hoje não, né? Desde sempre. Eu não vou obedecer a Deus porque Deus não deixa eu fazer as coisas que eu gosto. Prefiro ficar livre aí no mundo que eu faço o que eu quero. Sim, amados? Se pergunte, querido. Se pergunte. Posso exemplificar? Uma coisa bem simples.
Tem uma coisa que chama calçada, que fica do lado da rua. Quem já percebeu? Existe assim uma regra. Carro anda e pedestre anda Ai, que mundo cheio de regra. Não gosto. Beleza, sai andando aí pelo meio da BR. Sabe o que vai acontecer? Um motorista não gosta. Sai andando pelo meio da calçada de carro. O que vai acontecer? Confusão. Sim, amados. Se pergunte o porquê das coisas. Quando Deus te pede algo, entenda do que Ele está falando. Aqui Ele está falando de coisas espirituais. Não é o que parece, amados. Haviam ali 2 poços. Na realidade, um em cima do outro. Amém? Um poço físico, da qual a pessoa podia pegar água. E um outro poço, que jorra rios de águas. E a mulher, querido, estando ali com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Quem gostaria de ter uma oportunidade de abraçar Jesus? Dá um abraço da pessoa que está do seu lado, que ele é imagem e semelhança, corpo de Cristo, amém? Olha a Deus. Se abraça, né? Você também é corpo de Cristo, aleluia. Que, querido, se você quiser abraçar Jesus, vai ter um momento, mas se abraçar Ele, talvez a gente não se veja mais nessa terra, né? Então deixa para abraçar no tempo que Ele quiser, amém? Por enquanto, abrace o corpo aí, tá de boa. Mas imagine a oportunidade dessa mulher, queridos, ela vê o Cristo ali, ela está preocupada com as questões de água. Respondeu-lhe Jesus, a atenção dela estava nas coisas dessa terra. Ele disse assim, ó, se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber? Tu lhe terias pedido e ele haveria dado águas vivas. Não confunda os poços. Jesus é o único que pode te dar águas vivas. Não busque em outro lugar, querido. Busque essa segurança em Jesus. Posso falar para vocês? Embora a gente possa viver nesse mundo, não é o que parece. Posso exemplificar? Fala para quem está do seu lado aí, qual é a sua profissão, ou se você estuda, o que você faz? Fala aí. Sou estudante, não sei. Glórias a Deus. Volta aqui comigo um segundo agora. Ah, pastor, a conversa estava tão boa. Não, volta, irmão, por favor. Irmãos, a pessoa te falou uma profissão aí? Alguém te falou que era rei? Alguém te falou que era sacerdote? É o que nós somos no reino espiritual, amém, amados? Não é o que parece. Nós somos embaixadores aqui, damos uma representação de um reino. Não é o que parece. Segundo ponto, posso? Primeiro ponto é não confunda os. Segundo, não limite a Deus. Versículo 11, olha aqui, ó. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la. Jesus está falando uma coisa, a mulher está respondendo totalmente diferente. Posso exemplificar na vida real? Posso, amados? O Senhor fala para você, querido, vai para a igreja, procura uma célula. Aí você responde, Deus, para que célula? Eu sou um corpo formado de muitas células, de milhões. Diversas caem da minha epiderme todo dia, para que eu tenho que ir numa célula? Jesus falando de coisas espirituais, preocupado com outra coisa, e nós preocupados com as coisas desse mundo. Ela fala, Senhor, tu não tens com que tirá-la. O poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? Aí ela pergunta, és tu porventura maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele também bebeu, também seus filhos, seu gado? Queridos, isso é algo muito normal. Muitas vezes nós construímos... Posso falar disso? Ela estava com Cristo na frente dela. E ela começa a comparar Jesus com um dos patriarcas, com a bênção, amém? Mas muitas vezes é o que acontece conosco em diversas situações. Nós temos um padrão de Deus, um estipulado de Deus, de uma construção de um Deus que não é um Deus real. Você me permite falar disso um pouquinho? Queridos, Deus é mas Deus também é justo. Tanta gente fala hoje, queridos, e olha que eu creio, eu sou um homem que ministra a graça de Deus, é uma das coisas que eu, sempre que eu venho ao púlpito, assim, eu falo, Pai, me ajuda, para que eu possa demonstrar um Deus que ama, amém, amados? Graça não é de engraçado, tá, amada? Graça é de favor e merecido, tá? Ah, bom, pastor, eu achei que era isso. Querido, porém, Deus é amor, mas Deus é justo? Semeadura é livre, plantio é condicional. Não. Fez mal, querido, plantou mal, provavelmente. Precisa continuar? Não, né, amados? Tem gente que... Me entenda aqui em nome de Jesus. Deus te ama, você é livre, amém, amados? A graça de Deus pagou um preço que ninguém poderia pagar realmente. Deus ama de uma forma, de uma maneira assim, impressionante. Quem crê comigo? Porém, queridos, Deus é justo. Deus é justo, Pai. Deus é fiel.
O justo não vai mendigar o pão, o justo é bem-aventurado, o justo tem o cuidado dele, aquele que obedece meus mandamentos, tem prazer na lei do Senhor, amém, amados? Ficará junto a ribeiro de muitas águas, não será confundido, não se atemorizará com má notícias, né? Tem o princípio da sabedoria, temendo como o Senhor. Mas deixa eu explicar algo aqui para vocês. Não caia, querido, não contem que porque eu tenho Jesus, porque tenho a graça de Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Tem consequência, amado. Eu não posso falar, eu estaria mentindo se eu não falar que isso. É claro que eu creio, amado, fiz sem saber, amados. Deus é misericordioso para cobrir toda a multidão de pecados. Quem crê? Para limpar, para te deixar purinho, limpinho no mundo espiritual. Agora tem certas coisas, amados, Deus pode até mover, porque eu não quero limitar Deus, amém, amados? E nem vou. Agora tem diversos exemplos bíblicos em que Deus operou com amor, mas também operou com justiça. Posso exemplificar? Posso, irmãos? Enquanto vivo, Jesus operou salvação de uma pessoa. Tinham duas na cruz, as duas estavam xingando ele, um se arrependeu e falou, lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. Amém, amados? O que Jesus falou para ele? O que foi? Ainda hoje? Jesus ama ou não? Ele nem precisou confessar com os lábios no sentido de falar, não foi batizado, mas se arrependeu. Quem crê? Se arrependeu, reconheceu o senhorio de Jesus. Ele falou, ó, você é o Cristo, cara. Quando você entrar no teu paraíso, lembra de mim. Amém, amados? Graça de Deus cobre a multidão de pecados, sim ou não? Liberta ou não? Leva ao céu ou não? Sim, certamente. Por que Jesus não falou, agora desce da cruz e vai aí, leva uma vida e prega o evangelho? Te amo, cara. Daqui a pouco a gente se vê. Deus ainda é Deus, amém, amado? Deixa eu falar isso de verdade. Não é pra você ficar com medo nem assustado. Deus é justiça, amém, querido? Que a gente não pode ser uma igreja que brinca com Deus, amém, amados? Tem que haver temor. Não estou dizendo que não vai errar, eu erro, querido. Eu peço perdão. Todo dia vocês sabem, vocês vêm aqui. Quem já teve uma ceia aqui? Sou o primeiro a pegar o microfone e sair pedindo perdão. Se meus pais estão aqui, eu vou peço perdão. Se o pastor daqui, eu peço perdão. A pastora desce me pedir perdão. Todo mundo pede perdão. Porque tem temor de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Que às vezes a gente começa a construir um Deus que não é o verdadeiro Deus. É igual essa mulher estava fazendo, amado. Você não pode dar bebê, você não pode fazer isso. Querido, Deus pode mudar realmente uma pessoa que é o pior traficante, o pior bandido do mundo. Pode mudar e trazer para a igreja, sim ou não? Porém, se ele praticou crimes, cara, né? Esse cara, misericórdia, perdão, o jeito de falar assim, mas essa pessoa, querido, se a polícia pegar ele tem ficha? Ele tem que ir o quê? Preso. Se Deus operar com misericórdia, pode acontecer algo na justiça, ele se liberta. Pode ou não? Se não, amado, vai ser uma bênção lá na prisão. Deus também é justo? Não construa um Deus, querido, baseado assim. Não dá para ter uma construção de Deus de baixo para cima. Deus é Deus e nós somos feitura dele. Estão me fazendo entender, igreja? Deus é amor, Deus é justiça. Diversas coisas a gente não entende Deus. Não tem como entender também quão grande é o amor dele. É ou não é verdade? A gente nega, faz um monte de coisa e ele te ama de forma incondicional. Deus é Deus que pode fazer tudo, Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. E às vezes a gente olha para uma pessoa e olha com julgamento, mudando agora, e fala, não, isso aí já está perdido. Isso aí não dá mais. Aí eu estou dizendo que Deus não é mais onipotente. Sim, amados? Que Deus pode fazer tudo, sim ou não? Enquanto está em vida, por isso que a Bíblia fala, querido, pregar o evangelho a tempo e a fora de... Querido, enquanto está vivo, fale de Jesus. Enquanto dá, nem que você seja chato. Pastor, você é um chato. Cuidado para não ser chato, tá? Olha para quem está do seu lado e fala, você não é chato. Você é uma bênção. Profetiza sobre ele, fala que Deus te dê sabedoria. Em nome de Jesus. Testemunho da obra que ele fez em você. Não crie Deus, querido. Essa mulher falou, da onde você pode tirar água viva? Da onde você pode... Não limite o que Jesus pode fazer. Amém, amados? Não limite. Mas não crie um Deus que não é Deus. Olha para quem está do seu lado e fala, não é o que parece. Se você olhar, querido, quem sabe você passava aqui na frente da igreja, via bola de neve, sorveteria boa que abriu na fazenda aqui, hein? Não vai se manter desse tamanho aí, né? Faz muito frio aqui na região, só no verão vejo que tá cheio de gente, mas no inverno não sei. Aí você olhava no inverno tinha gente, meu Deus, sorvete deve ser gostoso aí. Eu vou ali olhar. Às vezes você nunca imaginou que um lugar chamado bola de neve, você podia sentir a presença de Deus, você podia ser ministrado por Ele, amém? Olha para quem está do lado e fala, não é o que parece.
Amém? Não é o que parece. Deus é Deus. Não é... E deixa eu falar algo além. Posso? Não é só na nossa igreja que Deus é Deus. Deus é Deus em toda a igreja que confessa como Senhor e Salvador. Amém, queridos? Vamos seguir aqui. Estou quase acabando. Olha para quem desse lado e fala, graças a Deus. Tem que olhar o horário aqui que eu não posso me perder. Em nome de Jesus. Meu Deus, vou acabar em 5 minutos. Vamos lá. Isso nos leva para o penúltimo ponto da noite, tá? Replicou-lhe Jesus, todo que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida. Que coisa linda. E disse-lhe a mulher, Senhor, me dá dessa água aí, para que eu não tenha mais sede, nem venha tirá-la aqui. A mulher ainda estava pensando em coisas físicas, humanas. Mas após ele ministrar a vida daquela mulher, nós vemos que Jesus realiza algo importantíssimo. E nós temos isso registrado, amém? Para aquela mulher em particular. Ao passo dela demonstrar uma atitude de querer aquilo que ele estava propondo a dar, a gente vê uma mudança na vida dela. E talvez aqui a gente tenha uma das ministrações mais impactantes que a gente pode perceber. Amém, amados? Que nos leva para esse ponto. 3. Quando eu encontro o poço de águas vivas, eu encontro a revelação de quem ele é. Replicou-lhe a mulher, eu sei que vem o Messias que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. E disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Posso fazer um parênteses? A gente vê diversas ministrações de Jesus. Diversas. Em alguns momentos específicos. Grandes ministrações, querido. Ele fez para os apóstolos. E essa ministração ela é impactante. Quando ele veio nesse mundo, ele não falou na frente de um monte de gente que ele era o Messias. Mas para essa mulher ele falou que eu sou o Messias. Isso é importante, sim ou não? Isso me mostra algo muito importante, querido. Tem diversas coisas que a gente tem num corpo. Agora tem certas coisas que a gente tem que ter individual. Vim aqui adorar a Deus. É uma benção. Agora você tem que saber que ele é o Cristo para você. Quando a gente tem um encontro com o poço de águas vivas realmente, querido, quando eu não estou confundindo os poços mais, quando eu não estou criando um Deus que não é Deus, não limitando, eu consigo ter uma revelação de quem Ele é de verdade. Quando eu encontro esse rio de águas vivas, querido, tudo muda. E eu não faço mais as coisas porque ninguém me obriga. Eu não faço simplesmente porque eu não quero mais. Porque o meu prazer é fazer aquilo que agrada ao meu Deus. Quem já se apaixonou aqui alguma vez na vida? Porque você tem prazer em fazer aquilo que a pessoa que você ama faz. Sim ou não? Amado, posso contar aqui um testemunho rápido? Eu já gostei, querido, de banda. Agora não mais. Agora eu sou bem rigoroso com essas coisas na minha parte, mas eu particularmente não vou nem compartilhar tanto disso. Mas assim, ó, eu já gostei de um estilo de música simplesmente porque a pessoa que eu gostava também gostava. Já aconteceu isso com você, sim ou não? E meu Deus, nem para um time eu torci, agora eu, né? Olé! Estou sempre ficando coisas humanas. Uma vez que você se apaixona por Jesus, amado, não é que você é obrigado a fazer mais nada. Você faz tudo por meu Deus, como me agrada agradá-lo. Sim, como é gostoso. É bom demais amar quem te ama. Quem pode dizer amém por isso? Você casou com uma pessoa que você amava e ela te ama, querido, não tem sentimento maior do mundo. Deus te ama. Quer viver isso de verdade? Ame a Deus. Você vai ver como uma delícia. Não tem sentimento mais revigorante, não tem sentimento mais maravilhoso do que amar alguém que te ama. É ou não é verdade? Olha para essa pessoa linda que está ao seu lado, fala, ame a Deus. Acima de tudo. Queridos, embora não fosse o que parecia, Jesus usou um momento daquele, de um pedido de água, para declarar que ele era. Ele buscou, ele se mostrou uma resposta de Deus. E você vai notar, querido, que quando os apóstolos chegam, posso? Versículo 27, chegou os apóstolos, amados. Olha aqui, ó. E nisto vieram os seus discípulos. Eu estava conversando com a mulher. Imagina assim, ó. Os apóstolos chegando, Jesus estava num poço. Vou pegar a Fanny aqui de exemplo. A câmera está comigo? Alguma aí? A grande, glória a Deus. Jesus está aqui num poço conversando com a mulher, conversando e tal. Chega os discípulos olhando, a Bíblia diz, ó, vou pegar a passagem ali, ó. E nisso vieram seus discípulos se admiravam que estivesse falando com uma. Todavia nenhum lhe perguntou, o que é que procuras ou por que falas? Os discípulos olharam e falaram, Jesus.
Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim, não é o que parece. Fechando a ministração, querido. Sabe o que é mais engraçado? É que quando Deus começa a mover na nossa vida, é literalmente isso que acontece. O que acontece, pastor? Nos momentos que você está tendo teu tempo com Deus, seu encontro com Deus, seus tempos de ir ao poço, de ficar no poço, de receber uma revelação de quem é, queridos, muitos vão achar que você ficou louco. Muitos não vão entender aquilo que está acontecendo. Quem já percebeu isso? Ai, pastor, mas ele fica agora lá no quarto dele, escutando música. Sempre ficou, irmã. Agora ele chora. Até fala umas coisas esquisitas. Siri canta lá na praia. Não entendi isso. Estão me fazendo entender? E é assim que o mundo vê, querido. As coisas começam a acontecer. Outras línguas. Posso exemplificar? Agora você ora todo dia. Agora toda hora você quer orar. Agora não sei o quê. Agora você virou um fanático. Agora as coisas são assim. Agora você está ficando louco. Olha para quem está do seu lado e fala, não é o que parece. E às vezes quando você vê Deus se manifestar, você está no ministério, você está movendo, às vezes você está até num mover de Deus, querido. Às vezes a pessoa olha, se ela olhar, ela fala, tá bêbado, é louco, tá, né? Não é o que parece. Quando você tem um encontro real com Cristo, querido, as suas estruturas são todas quebradas. Quem já percebeu isso? O Senhor move, o Senhor quebranta, o Senhor faz. Esse é Deus, amém, amados? Que usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Que usa as loucas para confundir as sábias. E eu tenho certeza que Ele quer usar a sua vida. Olha para essa pessoa de novo que está do seu lado e fala assim, eu sei que muitas vezes parece louco, mas eu também sei. Não é o que parece. Fica aqui comigo, amém? Jesus não repreende os discípulos, Jesus não fala nada dessas questões. Posso dar uma dica para você, querida? Deixa o testemunho acontecer. Posso contar a sequência da história? A mulher volta e ela traz uma cidade inteira que se converte a Jesus. Amém, amados? E aí então os discípulos falam, entendi. Não se preocupe, amém, amado? Deixa que os resultados vão mostrar a mudança que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Amém, amados? Não é o que parece. E pode parecer que você está... Às vezes não é o que parece nem para nós mesmos, é ou não é? Meu Deus, mas agora aceitei Jesus, está dando tudo? Não é o que parece. Quem já arrumou uma casa? Poucos, meu Deus do céu. Uns 4 levantaram a mão aqui no meio de mais de 600. Deus tem misericórdia. Quem já arrumou um quarto, então? Quem já arrumou uma cama? Glória a Deus. Essa hora uma mãe falou, obrigado, pastor, que Deus continue te usando. Diversas, até algumas mães vão passar essa mensagem pro filho em casa, na internet. Irmãos, quem já reparou que a cama tá tudo ali em cima da cama, quando você vai arrumar, parece que a cama fica mais bagunçada? Quem já reparou isso? Olha pra quem tá assado e fala assim, não é o que parece. É ou não é, amados? Quando alguém está construindo, pintando uma parede ou fazendo uma reforma, parece que está uma mas não é o que parece. Parece que está uma bagunça na sua vida, que agora que você aceitou Jesus, está tudo, meu Deus, agora está tudo de perna pro ar. Não é o que parece, querido. Agora que as coisas estão começando a se ajustar, fique tranquilo. Espere que o resultado virá no nome de Jesus. Amém? Deixa eu fechar essa palavra agora. De verdade que eu preciso fazer algo aqui. Bem rápido. Me fiz entender? Vou mostrar algo rápido antes de voltar. Gênesis 29, tá? Eu falei que os poços no final do culto passado, no começo desse culto, são um lugar de ajuntamento. Quem crê? Aqui é um poço. Quem crê? Um lugar onde a palavra de Deus vem, a gente se junta para receber da palavra. Querido, em muitos eu só vou falar, converso. Ano passado eu ministrei sobre as fases do avivamento. Quem lembra disso? Juntando manifestação dos filhos, as fases do avivamento. Eu estou crendo num dia. Estou crendo de verdade, amado. Um dia que essa cidade vai ser transformada. Quem crê comigo? No nome de Jesus. E há um tempo o Senhor me deu uma palavra, falou um pouco. Naquelas fases do avivamento, mostra toda a nação de Israel indo para um lugar e pedindo fogo dos céus. E eu quero compartilhar algo aqui de uma palavra bem rápida. De um texto que um pastor uma vez ele falou e isso mexeu comigo. Gênesis 29, vou ler do 1 ao 8, bem rápido, tá? Então pôs-se Jacó a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente. E olhando, viu ali um
no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto dele, pois desse poço se dava de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra no seu lugar sobre a boca do poço. Quem fazia isso? Os pastores. Lembra que quando a gente lê a Bíblia assim, é primeiro grande cena, depois ele vai esmiuçando em detalhes, amém? Não é igual o jeito que a gente conta história, começo, meio e fim, senão a gente teria isso aqui diferente nesses versículos. Aí acontece assim, ó, perguntou-lhe Jacó, meus irmãos, de onde sois? Responderam eles, somos de Arã. Perguntou-lhe mais, conheceis Labão, filho de Naor? Responderam, conhecemos. Perguntou-lhes ainda, ele vai bem? Responderam, vai bem. Eis ali Raquel, sua filha, que vem chegando com as ovelhas. Disse-lhe eles, eis que ainda vai alto o dia, não é hora de se ajuntar o gado, dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Responderam, esse versículo aqui, porque eu vou fechar o culto. Não podemos, até que todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do... Assim é que damos de beber as... Fica aqui comigo, no nome de Jesus, para você entender algo. Hoje, nós vamos acabar o culto. Quem quiser. Acabar daqui 5 minutos. Quem quiser. Nós vamos iniciar algo aqui nessa cidade no nome de Jesus. Ali fala, nessa passagem, que quando chega todos os pastores, é possível remover a pedra do... E todos os rebanhos podem beber? Avivamento vem também com da unidade. Quem crê? Hoje é a primeira noite que nós vamos para um período bem rápido. Para a boca do poço. A gente vai sair daqui da igreja, a gente vai lá para a Praça Brasil. Já conversei com alguns pastores, já falei isso num outro culto. Querida, a gente não adora igual, a gente não prega igual. Quem já percebeu isso? Mas uma coisa a gente faz em conjunto com o povo de Deus em todo o tempo que o Senhor nos pede. A gente ora. Quem concorda comigo? Nós vamos lá orar pela cidade. E nós vamos esperar. Até que um dia se juntem todos os pastores. E a pedra, querido, eu creio que nós já estamos vivendo um bom tanto de avivamento. Quem crê, amados? Deus tem feito, pessoas têm sido curadas, o Espírito Santo se derrama. Eu tenho visto coisas acontecerem. Porém, eu ainda quero ver pessoa passando no meio dessa BR aqui, ó, cruzando a cidade, começando a chorar, pessoa sendo tocada pelo Espírito Santo, passando na frente da igreja, caindo na unção, amém, mano? Entrando aqui sem saber o porquê. Eu quero ver isso. E eu sei, querido, que algumas coisas a gente rompe quando a gente quebra algumas coisas no mundo espiritual. Amém, amados? Hoje a gente começa a se juntar na boca do poço e esperar até que todos os rebanhos possam ser alimentados. Quem está comigo, em nome de Jesus? Se você não vai lá, não tem problema, mas ore por isso. Ore por isso, em nome de Jesus. Uma cidade, se um povo que se chama pelo meu nome se humilhar, amém, amados? Somos nós, quem crê? Amém? Glórias a Deus. Vamos encerrar a mensagem, baixa a cabeça, em nome de Jesus. Eu não vou demorar aqui. Eu quero fazer uma primeira oração. Querido, quem sabe você entrou aqui pela primeira vez, eu falei tantas coisas, você falou, meu Deus, pastor, é a primeira vez que eu vim na igreja, mas eu entendi que Deus me ama, que Ele é justo. E querido, Ele te ama tanto que Ele entregou o teu filho por amor a ti. E se você está aqui por acaso nesse lugar pela primeira vez, isso não é um acaso, isso é uma providência de Deus. Você veio, alguém te trouxe, o Espírito de Deus te trouxe até aqui. Eu quero te convidar a estar fazendo comigo uma oração, bem simples, entregando sua vida para Jesus. Não estou te pedindo para mudar de religião, não. Só para você começar um relacionamento com Deus. Quem sabe você não entenda como aquela mulher, você fala, por que está me pedindo água? É literalmente isso, querido. Estou te pedindo uma declaração de fé, só isso. Mas sabe que isso pode mudar a sua vida. E se esse for o seu caso, eu quero te pedir, para você que está aí no seu lugar, só levanta a sua mão comigo e repete uma oração, dizendo assim, Senhor Jesus, eu quero beber desse poço que tem rios de águas vivas. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu te entrego a minha vida para que seja feita a tua vontade. Eu declaro com os meus lábios, Tu és meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. E também te peço que o meu nome esteja escrito no seu livro. E que eu possa viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.